Bom, dando continuidade ao nossa aula, agora nós vamos falar um pouco sobre o processo de produção. Como vocês já viram, nós falamos da composição da cerveja. Agora, como que se faz, qual é a metodologia para se partir desses componentes e chegar à cerveja produzida? É lógico que hoje nós só vamos falar superficialmente, depois vamos trabalhar esse assunto bem detalhado. Então, para a gente poder ter uma ideia desse processo, nós vamos pegar esses grãos, os grãos que nós já falamos, maltados, que são cevada, trigo, né, centeio, milho, né? É foda isso aí inteiro. Esses grãos maltados, como nós já estamos falando, eles vão ter que ser trabalhados, aquecidos na água, que nós chamamos o processo de braçagem. Essa braçagem também pode ser chamada de mosturação ou sacarificação. O que é isso? Tirar o açúcar do amido para produzir o mosto, que é esse chá doce. Depois que a gente obtém o açúcar desses grãos, nós vamos passar para um processo de fervura. Esse processo de fervura é onde nós vamos incluir o lúpulo. Aqui também nós trabalhamos a fervura para poder esterilizar o mosto, tirar qualquer micro-organismo que possa ser prejudicial à cerveja. Bom, agora a cerveja passou por um processo de braçagem que tirou o açúcar dos grãos, ferveu, adicionou o lúpulo, dando amargor, sabores. Nós vamos para um processo de resfriamento. Desse processo de resfriamento, nós vamos partir de um líquido quase a 100 graus Celsius para um líquido abaixo de 30 graus Celsius para a gente poder inocular a levedura sem matá-la. Então, no resfriamento, nós vamos agora adicionar a levedura. A levedura, então, agora, com esse mosto doce, com a temperatura amena, ela pode trabalhar. Aí nós vamos passar para alguns processos. Desse resfriamento, nós vamos para a fermentação. Aqui, na realidade, é onde o mosto, o caldo doce, vai virar cerveja. Quem vai fazer isso é a levedura. Então, esse é o processo de fermentação alcoólica que vai acontecer ali. Com esta fermentação, um processo muito interessante acontece. Libera, durante a fermentação, gás carbônico, sai o gás carbônico. Em alguns fermentadores industriais, esse gás carbônico é incorporado já na cerveja para dar o gás da cerveja. Outros não, o caseiro normalmente, esse gás carbônico depois ele é introduzido. A fermentação também vai produzir o álcool. Esse álcool fica incorporado na cerveja. Então, quando fermenta, gera o álcool que vocês bebem na cerveja. Não é adicionado álcool na cerveja. O álcool é gerado naturalmente. Depois desse processo de fermentação, que pode levar 7 dias, 10 dias, depende do estilo da cerveja, nós vamos ter o processo de maturação. Esse processo de maturação é onde a cerveja vai ganhar aromas, sabores, vai amadurecer, vai perder alguns sabores indesejados, alguns aromas indesejados. E isso também leva de 7 até 15 dias, depende do estilo da cerveja. Depois desta maturação, ela vai para um processo
de clarificação. Esse processo de clarificação, ele pode ser só por baixar a temperatura ou usar alguns componentes para poder realizar essa clarificação. Com isso, a cerveja fica pronta, temos que ir para o envase. Aí pode ser envase em barril, pode ser envase em garrafa, depende do objeto, né, do cervejeiro.